Bom, talvez seja uma loucura, mas eu pretendo ler os 3 livros da trilogia Grisha em 24 horas. Spoiler da Thaís do futuro, ela não conseguiu. E agora são 9 e pouca, eu terminei a live lá na Twitch e cheguei em 40% do livro. E o que eu estou achando? Apenas dedo no Kindle Unlimited e gritaria. É isto. Na verdade, eu tinha começado a ler esse livro um pouquinho antes, só que eu não dei continuidade, voltei para ler tudo de novo e cheguei em 40% em mais ou menos 2 horas de leitura, porque eu estou combinando aí com o audiobook, obviamente, porque ajuda a agilizar a leitura. E assim, no início eu pensei, bom, vou shippar a Lina com o Maul. Porém, apareceu Darkling. E aí eu não sei mais o que fazer da minha vida. Muitas pessoas falaram pra eu não shippar, outras pessoas falaram que eu vou descobrir a essência desses personagens muito em breve, então eu estou muito curiosa. Eu acho que uma coisa que me chama muita atenção nesse primeiro momento aqui, nesse livro específico, é a forma como a Leigh Bardugo tá desenvolvendo esse universo. Não apenas o universo, não apenas os personagens, mas também os elementos que vão aparecendo ao longo da história. A gente não é apresentado assim logo de cara, nós somos apresentados aos poucos aos elementos que a história tem, como por exemplo, as cores dos Keftas, ou até mesmo a hierarquia dentro dessa sociedade, o que está sendo incrível de descobrir aos poucos, porque a gente não é jogado com essa informação. Um outro ponto é que logo no início a gente percebe que o Molly e a Alina, eles são órfãos, eles passaram ali pelo teste para saber se eles são Grisha ou não, e eles acabam percebendo que não são, porém, entretanto, todavia, quando eles vão para uma missão passar pela Dobra, onde tem elementos e seres e monstros sombrios, a Alina acaba percebendo que tem ali algo guardado nela e a história vai se desenvolver. E como a história se desenrola é muito interessante, especialmente pelos personagens que estão aparecendo ao longo da história, e assim, acaba te prendendo porque você quer saber exatamente o que está acontecendo com ela. Alguém, por favor, me dá uma resposta sobre o que está acontecendo? E por causa disso, do que acontece, a gente percebe que a Alina, ao tentar proteger o amigo dela nesse ataque ali desses seres sombrios, a gente percebe que ela é uma Grisha com o poder da luz e ela vai ser treinada por outros Grishas, especialmente sendo liderado pelo Darkling, que, assim, né? E aí eu estou no momento da história onde eu vou descobrir exatamente todas as intrigas e as questões de hierarquia que eu comentei com você agora há pouco, e eu estou curiosíssima para saber o que vai acontecer, então eu vou descobrir já já. Não sei se vai dar pra ver, mas são 1h40 agora. Eu acabei de acabar o primeiro livro. Eu gostei. Eu achei o final justo. Porém, eu vou pegar o segundo, ir para a cama e amanhã a gente conversa mais sobre esse livro aqui, o final dele e o que eu li do segundo, tá? Bom, como eu disse, eu fui dormir, na verdade. Eu li um pouquinho mais, eu li 4 capítulos do segundo livro. E sobre o primeiro livro, como ele finaliza, eu gostei muito do desenvolvimento, como eu disse, dos personagens, de como a autora começa a inserir mais elementos. Só que eu senti que o primeiro livro também, ele é muito mais introdutório a tudo o que pode acontecer. Então eu acho que a gente vai ter muito mais potencial nesse segundo livro, especialmente pela forma como ele começa. Então eu sinto que talvez eu dê 3,5 estrelas para o primeiro, e agora eu tô focando no segundo livro para ver como a história vai se desenrolar. Mas como eu disse, eu acho que os elementos que a Leigh Bardugo inseriu são simplesmente incríveis, e eu quero ver muito como isso vai ser desenvolvido na série. E eu acho que esse final também do primeiro livro mostra muito como a Alina tá focando ali em destruir o Darkling, né? Porque ela vê como ele planejou tudo isso, como ele é uma pessoa
malvada. E eu estava shippando a Alina com o Darkling, né? Iludida, eu acho. Não sei aonde essa história vai chegar. Agora, o que vai acontecer? Eu vou trabalhar, faltam 15 minutos pra eu começar a trabalhar. Na verdade, eu já comecei, né? Tô aqui arrumando já algumas coisas. Vou ficar ouvindo o audiobook e provavelmente eu vou terminar esse segundo livro daqui a 2 horas. É o que o audiobook está falando que vai acontecer. Passei um pouco da metade desse segundo livro e tô chegando ali na hora do almoço. Eu acho que mais 1 hora e pouquinho eu consigo terminar esse aqui. E uma coisa que eu tô achando muito interessante é que esse livro começa parecido com o primeiro, começa tudo, muita coisa acontecendo, muitas batalhas, muitas pessoas pra gente conhecer também, mas o mais interessante está sendo as criaturas, porque no primeiro acaba focando no Stag. Desculpa que eu estou lendo em inglês, eu não sei como ficou a tradução disso. Se você puder colocar aqui nos comentários, estarei extremamente grata. Nesse segundo livro aqui tá focando no Sea Whip, por isso que é a imagem dele aqui na capa. E o terceiro é o Firebird, que vai ser o terceiro livro. E isso tá sendo simplesmente sensacional, porque não apenas isso, mas também a gente consegue fazer até uma correlação aos elementos, né? Terra, água e fogo. E eu fiquei impressionada. Uma outra coisa que eu tô gostando muito é a movimentação pelos locais que a gente tem. No primeiro livro a gente tem um determinado mapa, até porque a gente vai visitar ali o One Sea. No segundo livro a gente tem um outro mapa, até porque a gente vai visitar outros locais da história, até o True Sea. Mas outra coisa que tá me deixando assim com uma pulga atrás da orelha é saber que o Darkling, ele sabe muita coisa da Alina. Ele joga umas coisas que ele sabe muito bem sobre ela, e isso, ó, deixou uma pulga atrás da minha orelha, sabe? Talvez eu estivesse meio doida de querer ler 3 livros em 24 horas no dia que eu estou trabalhando. Pois é. Porém, a parte boa é que eu terminei o segundo livro e, gente, venho por meio deste dizer que Darkling foi com Deus, né, meu chapa? E aí tenho aí alguns sentimentos meio misturados em relação a ele. Não acreditava que, né, estivesse ali morto, né? E é isto. E este livro aqui, ele pertence única e exclusivamente a Nikolai. Nikolai, você quer o mundo? Eu te dou. Outra coisa importante, eu acho que a gente não tem nenhum triângulo amoroso, né? Porque já passou aí. Já tem Maul, já tem o Darkling, já tem Nikolai. Então, a Alina, eu queria que ela se decidisse. É este o sentimento que eu tenho em relação a isso. Mas eu acho que uma coisa que eu preciso falar sobre esse segundo livro é que, pra mim, ele foi superior ao primeiro. Eu daria, eu acho que 4 estrelas pra esse daqui. Ainda estou esperando outras coisas acontecerem ao longo da história. E talvez, quando eu terminar de ler os 3 livros, eu tenha uma opinião mais bem formada sobre todos os meus pensamentos aqui. Mas eu acho que esse livro foi uma continuação muito justa pra história, até porque a gente é apresentado a novos personagens, a novas coisas acontecendo. A gente tem uma perspectiva muito maior, especialmente pelo segundo exército, eu acho que esse é o nome. A gente percebe muitas coisas acontecendo. Outros personagens vão trazer outras perspectivas pra história também. A gente acaba explorando outros locais. A gente tem uma enriquecida ainda maior a história, com vários elementos, especialmente a questão ali da Santa Alina. Eu fiquei muito curiosa em relação a isso. Eu queria saber mais do que tinha por trás de toda essa história. Eu ainda estou pensando muitas coisas sobre esse livro. É uma opinião meio rasa, porque eu acabei de terminar. São, acho que 3 e pouca da tarde agora. São 3h50 e alguma coisa. E eu gostei de como finalizou. É um gancho muito interessante pro próximo livro e eu vou começá-lo. Porém, como eu disse, eu acho que foi uma loucura aí minha querer, talvez, ler 3 livros em 24 horas. Eu preciso de algumas horas, até porque daqui a pouco a gente vai andar de bicicleta juntos. É isso. Talvez de noite eu consiga terminar. 30 horas, talvez? É o que eu espero. Vamos ver. Só com a tacinha, né? Segurando. Chorando pelo amor perdido. Não, peraí. O que foi isso? O que rolou?
Hidrate-se. Beba água. Beba água. Smart water. Tá certo? Bom, ontem eu acabei de ler o último livro, era meia-noite e alguma coisa, e aí o que eu fiz depois? Eu fui dormir, porque eu estava exausta, porque a gente andou muitos quilômetros de bicicleta, né? E faz bem, estou feliz. E agora eu estou aqui colocando as minhas ideias em ordem para falar melhor sobre os 3 livros, mas eu acho que no geral eu gostei bastante da história. Considerações finais sobre a trilogia Grisha. Eu achei a história muito bem estruturada, apesar de eu ter lido apenas os 3 primeiros livros, ainda faltam 2, que eu pretendo fazer uma coisa aí, você vai entender muito em breve o que eu vou fazer. E eu acho que o mais interessante pra mim foi ver essa história crescendo, porque no primeiro livro eu achei ele bom, eu achei bacana. Eu até comentei no início desse vlog, desse vídeo / vlog, não sei o que está rolando aqui, que eu gostei desse primeiro livro, eu acho que eu dou 3,5 pra ele, mas a gente vai ver uma nota geral talvez no final do vídeo. E eu gostei também de como ela desenvolveu o segundo, especialmente o terceiro, até porque a gente vai ver muitos elementos sendo explorados no último livro da trilogia, mas como eu disse, eu tô bem curiosa pra ler os outros 2, porque ela provavelmente expandiu muita coisa que ela gostaria talvez de explorar, ou até mesmo que ela teve mais maturidade talvez pra explorar. Passar a polícia, é bombeiro, não sei o que é. Lembrando que esse vídeo vai ter spoilers, eu vou falar sobre os 3 livros da série, sobre coisas que eu gostei, sobre coisas que eu não gostei, mas eu acho que de uma forma geral a autora conseguiu fazer com que a história crescesse bastante, não apenas os personagens, porque a gente vê a Alina de uma forma no início, mas também a forma como ela explorou os elementos, os lugares dessa história também. Eu acho que uma coisa que me chamou muita atenção foi a forma como a Leigh Bardugo explorou esses elementos que ela adicionou na história, como o Stag, o Sea Whip e também o Firebird. Desculpa, porque eu não sei como foi traduzido, eu li tudo em inglês / ouvi o audiobook, mas é interessante como ela nos conduz fazendo com que a gente ache que o Firebird é o terceiro amplificador e na verdade esse amplificador está ali debaixo dos nossos olhos. E eu já imaginava isso desde o início do primeiro livro. Não foi uma coisa que me surpreendeu, mas eu achei interessante a trajetória e eu ainda não sei exatamente o que pensar sobre isso, sabe? Se você tem uma opinião formada sobre isso, se você leu os 3 livros, me conta aqui nos comentários, porque realmente eu não sei ainda o que sentir sobre isso, porque realmente eu já sabia que ele seria o amplificador desde o primeiro livro. O que é, eu não sei como explicar. Outra coisa que eu preciso dizer é que o Maul e a Alina, eles são péssimos, mas péssimos em se esconder. No segundo livro, a gente tem ali eles se escondendo, tentando se esconder do Darkling, e 15 páginas depois, praticamente, o Darkling acha eles. Queridos, vocês nunca brincaram de pique-esconde, não? Porque não é possível. Uma outra coisa que eu senti falta foram algumas motivações serem mais exploradas, como, por exemplo, o Nikolai. Ele acaba entrando ali na dobra. Por quê? Porque ele quis. O barco do Nikolai voa. Por quê? Porque é isso. Aceita. Então, assim, são algumas coisas que me fizeram sentir falta de alguma explicação um pouco mais profunda, mas eu não faço ideia se a gente vai ter essa explicação desses elementos específicos nos próximos livros ou até mesmo na série, não faço ideia, mas eu senti falta disso sim. Outra coisa sobre o segundo livro é que eu queria muito que o Maul calasse a boca dele. Meu Deus, que menino insuportável nesse segundo livro, não é mesmo? Mas eu ainda shippo ele com a Alina. Eu acho que nessa tentativa de vlog que eu fiz, eu não comentei nada sobre o terceiro livro, até porque eu estava ouvindo ele 100%. Eu nem marquei nada aqui ainda, eu preciso marcar as coisas que eu tenho no audiobook pra cá, mas eu gostei muito de como a gente chega aqui, como a gente sabe muito mais sobre esse universo, sobre os personagens, e uma coisa que eu gostei muito foi a forma como a Leigh Bardugo adiciona novos personagens à história. Não é nada muito jogado, ela sabe muito bem como adicioná-los de forma muito natural. Você acha que realmente é aquela sociedade, que eles existem, que eles estão se movimentando, e eu acho que no final das contas a gente sempre acha que sabe muito sobre a história, que os autores são extremamente previsíveis ou coisas assim, mas eu acho que a Leigh Bardugo mostrou esse lado de surpreender a gente no final dessa leitura de uma forma muito interessante, especialmente com as coisas
coisas que acontecem com o desenvolvimento desse terceiro livro e também com muitas mortes acontecendo. Chega a ser até doloroso os personagens que a gente vai perdendo ao longo da história, ao longo da narrativa. E eu fiquei muito impressionada com a habilidade da Leigh Bardugo de inserir novos personagens, mas também de nos levar pela mão ao longo dessa trajetória toda, porque como eu disse, a história não faz assim, foi o que eu senti na verdade, né? Eu sinto que a história começou aqui e ela foi crescendo de uma forma muito real, assim, muito natural na verdade. E eu acho que o melhor momento agora é saber a nota geral que eu daria pros livros. Eu acho que pros 3, em conjunto, eu daria 4, porque o primeiro eu daria 3,5, o segundo 4 e o terceiro 4 alguma coisa. Então, fazendo uma média aí da minha cabeça de humanas, eu dou 4. Mas foi realmente uma trilogia que me prendeu muito. Eu me senti muito conectada com vários personagens, como a Genya, com a própria Lina, com aquela coisa toda acontecendo com ela, que ela não sabia exatamente o que fazer, como reagir, mas especialmente Nikolai, gente. Entrega esses livros aqui pro Nikolai. Tá? É isto. E eu tinha comentado sobre uma loucura que eu pretendo fazer, e a loucura é: eu vou assistir a série e depois da série que eu vou ler os 2 livros que faltam, pra eu sentir exatamente como esses livros vão interferir nessa trilogia inicial aqui. E eu também quero saber se eu vou sentir falta de mais alguma coisa, então eu vou fazer um caminho contrário aí, como uma experiência como eu fiz tentando ler esses 3 livros em 24 horas, que eu falhei miseravelmente. Eu acho que miseravelmente nem é a palavra, mas eu tentei e foi uma aventura muito bacana. Não façam isso sempre, tá? Foi um desafio aí, pessoal, que eu realmente tentei fazer. Antes de você ir embora, me conta aqui nos comentários se você já viu a série, se você está assistindo a série, se você gostou do primeiro episódio, me conta aqui se você estava com altas expectativas, eu quero muito saber. Se você ainda não é inscrito ou inscrita aqui, se inscreve pra gente continuar falando sobre livros, deixa seu joinha porque ajuda muito e também me segue no Instagram. A gente se vê no próximo vídeo, super beijo e tchau, tchau!